Boa tarde, queridos internautas. Hoje nós vamos conversar só eu e vocês, porque hoje eu decidi falar sobre um tema que é muito pertinente, muito importante, inclusive, para a nossa vida pessoal, que é um tema que tem me intrigado há muitos anos, tenho pesquisado há muitos anos. Como terapeuta de casal, tenho atendido muitos casais com problemas na sua sexualidade. Então, e muitas vezes esses problemas tinham a ver com a sua sexualidade e a sua religião ou o seu sentido de espiritualidade. E eu resolvi abordar hoje este assunto para que nós possamos ter alguma visão histórica, uma visão mais ampla sobre sexualidade. Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, eu queria fazer uma distinção entre sexo e sexualidade. Na verdade, não se usa mais a palavra sexo para dizer eu vou falar sobre sexo. Sexo hoje, cientificamente, chama-se somente, por exemplo, se você nasceu com os órgãos reprodutivos masculinos, você é do sexo masculino. Se você nasceu com os órgãos reprodutivos femininos, você é do sexo feminino. Então você vai preencher uma ficha e dizem sexo, aí você põe masculino ou feminino. Então hoje em dia só se utiliza essa palavra sexo para saber com que órgão, na verdade, você nasceu. Porque usa-se muito a palavra também gênero masculino ou feminino, que é o gênero, embora você tenha órgãos reprodutivos masculinos, mas se você se sente feminino, então você é do gênero feminino. Ou se você nasceu com órgãos reprodutivos femininos, mas se você se sente que você exerce um papel masculino, você é do gênero masculino. Então, em sexualidade, nós fazemos essas distinções. Mas a sexualidade que nós vamos falar hoje, ela permeia todas as esferas do ser humano. Ela não é restrita somente ao âmbito biológico da pessoa. Não é só sexo feminino, sexo masculino. Ou quando você vai ter uma relação sexual, você dizer, eu vou fazer sexo. Porque fazer sexo, entre aspas, não é meramente um ato biológico. Para muitos homens e para a maioria dos homens, geralmente é. Mas para a mulher, ela envolve isso em termos gerais. Claro que toda regra tem a sua exceção. Para a mulher, o ato sexual, ele envolve o emocional, envolve o afetivo. Muitas vezes os homens de hoje em dia que acham que, não, vou fazer sexo hoje, vou ficar e vou fazer sexo só para me descarregar. E aí, ele se engana que uma menina que faz sexo com ele, muitas vezes, ele está achando que aquela menina não teve nenhum envolvimento emocional com ele. Mas, geralmente, o geral, o normal de uma mulher, normal não, porque eu não quero tocar nessa tecla do normal e anormal. Mas, geralmente, uma mulher, quando se envolve sexualmente com um homem, ela acaba se envolvendo afetivamente. Inclusive, tem um filme muito interessante, que nós pensamos que é um filme de comédia, mas é um filme que tem uma mensagem muito interessante, que o nome do filme é Ele Não Está Tão Afim de Você. Inclusive, eu até faço uma resenha crítica deste filme no meu blog, que você vai ver aí na tela, no deliriosdaalma.blogspot.com. Ele Não Está Tão Afim de Você, que mostra exatamente como é que uma jovem se sente depois que ela fica com um cara. E ela fica dizendo, ele não me deu o telefone dele. Ou ele diz assim, olha, a gente se fala outro dia. Aí tem um rapazinho a quem ela sempre se reporta, que fica dizendo, olha, se ele te disse, a gente se fala qualquer dia, que ele não se interessou por você. E é um filme super interessante que mostra os dois lados. Mostra o lado do homem, quando ele fica, e mostra o lado da mulher, porque a mulher está sempre achando que ela vai arranjar um jeitinho do homem se interessar por ela, e geralmente pela via sexual, que não é a maneira mais interessante de você iniciar um relacionamento. Quero também lhe avisar que você pode participar ao vivo, pode fazer perguntas, eu vou estar aqui na minha linha de pensamento e de vez em quando eu vou me reportar as perguntas para tentar respondê-las, porque essa área é muito sensível e é uma área muito ampla e eu sei que vocês vão querer me cobrir de resposta de perguntas meio indiscretas. Vamos ver se eu tenho condições de responder. Mas quando nós falamos de sexualidade, nós não estamos nos referindo somente ao âmbito biológico. Não somente pela descarga de energia e de tudo mais que você tem quando você pratica um ato sexual. Porque
a sexualidade se encontra em todas as esferas do ser humano, na esfera psicológica. A pessoa muitas vezes precisa estar bem consigo mesma para poder ter uma boa relação sexual, ou para se relacionar com alguém. Ela envolve o biológico também, claro, e ela envolve o sociológico, o que a sociedade espera de nós, qual o comportamento que a sociedade espera de um homem e de uma mulher, de um casal, e também o envolvimento religioso, porque nós, principalmente no Brasil, que é um país de cultura católica, o Brasil é considerado nominalmente um país em que a sua maioria professa que é da religião católica. Vai sair agora o censo, estão fazendo o censo de 2010, vamos ver como é que está. Mas no último censo, se eu não me engano, 70%, 80% do brasileiro se confessa católico, não sei se 17% evangélico, aí depois vem o espírita e vem as outras religiões. Mas em qualquer religião, eu já fiz também um estudo bem profundo sobre as religiões, todas as religiões, budismo, hinduísmo, cristianismo, né, que depois a gente vai ver, o cristianismo se divide em várias partes, as religiões monoteístas, que incluem o islamismo. Já estão me fazendo uma pergunta que eu sei, concordo com tudo que você fala, mas escuta, você acha que tem importância ainda hoje casar virgem? Calma, Solange, depois eu te respondo, porque eu ainda nem falei muita coisa, então deixa eu terminar que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, e a maioria das religiões, inclusive as religiões monoteístas, elas têm regras rígidas e a partir dos seus conceitos que elas têm da sexualidade humana. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, Solange, você vai também tirar a sua conclusão pelas coisas que eu vou dizer. Então, nós temos as regras sociais quanto às trocas e os relacionamentos sexuais. Temos a própria regra, existe o que Jung chama o inconsciente coletivo, que quando nós nascemos em uma cultura, nossa cultura é católica. O que é que a cultura católica, a religião católica, o cristianismo, fala sobre o corpo, fala sobre o prazer e fala sobre a sexualidade. Vamos ver isso. Depois nós temos um ramo, que foi quando houve, inclusive, se eu não me engano, completamos em outubro, em novembro completaram 490 anos, ou foram 500 anos da Reforma Protestante, quando um bispo não queria, que era contra algumas regras da Igreja Católica, a venda de indulgências, etc, etc, separou, fez uma carta de manifesto e separou a Igreja em duas vertentes, a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Que dessa Igreja Protestante, para você entender melhor, o que é ser protestante? É não estar, pertencer a alguma igreja, que hoje também se chama evangélica, que não é submissa aos concílios do Papa, etc, etc. E cada igreja tem a sua administração. Então você tem igreja presbiteriana, igreja batista, igreja pentecostal, que acredita nos dons do Espírito Santo até os dias de hoje, igreja Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, e aí vai. Aí elas vão se ramificando de acordo com a administração de cada líder. Mas todos esses estão dentro da denominação protestante, que foi um ramo que saiu de dentro da Igreja Católica se eu não me engano, há 500 anos, né? Parece que comemorou 500 anos, ou foi 490 anos da Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero, se eu não me engano. Bom, aí nós vamos ver que os valores cristãos começaram a influenciar desde a Idade Média, a partir de vários documentos que você pode ver, inclusive, pesquisar no Google. Os valores cristãos começaram a influenciar o comportamento sexual das pessoas. Então, através dos documentos oficiais do Vaticano, cujas regras são as que estabelecem e permeiam toda eu digo oficiais, porque embora os papas, os bispos, os padres tenham um discurso sobre a sexualidade, a realidade, principalmente estou falando da realidade brasileira, é de que a pessoa que se diz católica e que não frequenta a igreja, ou que frequenta, geralmente não segue as regras oficiais dos documentos do Vaticano. Então, e a igreja protestante, ela se tornou uma vertente importante também, através da doutrina pietista puritana, que surgiu